terminar, gente, é o seguinte, a quinta questão, tá? Considera um grafo não orientado, foi usado na questão 4 também, tá? Cada aluno recebeu uma matriz de adjacência diferente, tá? Eu gerei esse grafo aqui para ser aleatório e sempre conexo, então não teve problema de não ser conexo. E não orientado, tá certo? Para você ter uma matriz simétrica. Então, todo mundo teve essa mesma dificuldade aí. Também sua função Fn é definida por Fg, número de vértices com grau G. Ok. Pede-se tabelar os valores de G por F, traçar o histograma correspondente, tabelar os valores de G por F maiúscula, onde F é a distribuição cumulativa, né? Aí traçar o histograma para F e depois fazer a conversão log-log, né? Então, também aqui, você não precisa desenhar o grafo, né? Como é que você vai saber os graus? Você pode somar, ó, o número de uns de cada coluna ou de cada linha. Aí você vai saber o grau do vértice A, o grau do vértice B, certo? Simplesmente a soma, né? Muitos alunos, né, fizeram no computador, alguns alunos fizeram à mão, tá certo? Não tem importância. Teve aluno que fez à mão, ficou muito bem feito, muito caprichado, né? E eu vou dizer para vocês, né, teve gente que fez no computador, mas por alguma razão errou na soma, né? Eu fiquei pensando, como é que a pessoa fez no computador e ela errou? Vai ver que ela fez manualmente a soma e somou errado. O negócio é o seguinte, olha, foram 4 dias para fazer a prova, tá? Uma questão super fácil, não precisa nem desenhar, é só somar as linhas aqui, né? E assim, se você errou, né, assim, na tabela, se você cometeu um erro, assim, né, de 1 grau, né, eu não considerei, tá? Então, isso aqui. Mas o histograma, né, se ele estava certo com a tabela que você fez, a tabela está errada, mas seu histograma ele corresponde àquela tabela que você fez, então eu dei ponto para o histograma. Sim, claro, tá? Então, se você errou aqui, mesmo que seja 1 grau só, eu dei errado, porque são 4 dias para fazer uma prova, você poderia ter somado com mais cuidado. Aliás, pessoas que fizeram à mão, olha, eu não me lembro de uma que tenha errado, porque o fato de ter feito à mão obrigou a pessoa a ter bastante cuidado na hora de somar o grau ali, tá? Teve gente que fez no computador, mas é preciso, né, testar, né? Mas tudo bem, não penalizei, porque uma alternativa não pode penalizar a outra, tá? Agora, tabelar valores de G por F e G distribuição cumulativa. Aí que pega, teve gente que calculou a F baseado nisso, tá? Mas você pode calcular a sua F, né, pensando, F de G é a quantidade de vértices que tem pelo menos aquele grau G, tá certo? Então você pode pensar na F independentemente da F'. Você pode. E até seria aconselhável, né? Porque você tem 2 maneiras de obter a Fona. Ou usando aquela fórmula da lista, né? Ou pensando, ó, F de G é o número de vértices que tem pelo menos grau G. Aí você poderia comparar um com o outro, né? Aí um erro que você cometeu aqui, você corrigiria aqui, ou vice-versa. E teve gente que não fez isso. Veja, você não pode apenas assumir, eu fiz isso aqui, aí eu vou usar isso aqui para calcular isso aqui. É bom você sempre comparar um cálculo com o outro. Isso mostra cuidado, que você está sendo cuidadoso, entendeu? Ainda mais com 4 dias, né? Então, assim, também não considerei, tá? Mesmo que o erro tenha vindo daqui, do item A, era algo que você podia fazer independentemente do item A, daria para fazer. Eu fiz vários exercícios com a acumulativa sem precisar ter a F', tá? Vocês se lembram deles e seria uma oportunidade para você verificar se cometeu algum erro. Então, errou aqui, eu penalizei também. Mas o histograma não, tá? Se o histograma está de acordo com a iPhone que você fez, mesmo a iPhone errada, não tem importância, essa aqui está certa, tá? E o log-log, né? Assim, todo mundo que fez a acumulativa acertou o log-log. O curioso, que teve gente que fez até em computador,
computador e não fez o log, certo? Esqueceu que tinha esse item E, certo? Não sei o que aconteceu, né? Veja, a questão vale 5 pontos, então é natural que cada um, né, seja um ponto. Eu poderia fazer tudo isso aqui na mão? Posso fazer também, mas eu fiz um programinha MATLAB, né? Eu pego essa minha matriz, olha só que beleza, né? Copio, venho aqui, olha, né? Dou uma limpada. O meu programinha se chama Q45, jogo minha matriz aqui, ó, né? E beleza, sai todo o meu histograma, né? De acordo com os valores. Quais são os graus possíveis aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, 0, né? 0 vértices tem grau 2, mas não tem problema. Vai sair aqui bonitinho, né? Teve aluno que não colocou quando não havia vértice com aquele grau, tudo bem, tá? Até omitiu daqui, pulou, por exemplo, 1, 3, tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. O mais importante é que essa soma aqui, a soma do F, né? Ela tem que ser 11, eu tenho que ter 11 vértices. Para somar meus graus aqui, ó, né? Você tem a matriz, essa aqui é a matriz minha, né? Eu coloquei numa variável, num vetor de graus aqui, ó, tá? E fiz vários testes, né, com esse programinha e ele simplesmente agora plota, né, gráfico de barras GF, depois aqui em turquesa, GFona, né, aqui em verde, né, e passa logaritmo para os dois ali, tá certo? Quem fez a mão, olha, foi difícil alguém que fez a mão e errou, certo? E em geral, quem fez a mão acertou tudo. Muita gente fez em computador, né, e errou um item ou outro, né? Aí que tá. Isso mostra que nem sempre a pessoa que tem um computador ela está em vantagem, né? Às vezes a pessoa ela é obrigada a fazer tudo à mão, ela não tem computador, mas ela faz mais devagar, ela observa mais, né? Por exemplo, ela pode fazer a efona aqui, independentemente da efinha e comparar, tá certo? Então, aí você vai falar assim, mas poxa, mas como é que eu vou fazer a efona independente da efinha aqui? Olha, é só você pegar e riscar, né? Certo? Quantos tem pelo menos grau 3? Então eu vou eliminar isso aqui. Isso aqui não tem. Isso aqui não, também não tem. Isso aqui também não tem, né? Isso aqui tem 3, isso aqui tem 3, né? Isso aqui tem 3, isso aqui tem 3. Então o que acontece, né? Então eu achei um, né? Outro e outro. São três vértices aqui, né? Que tem grau 1. Eu não achei ninguém com grau 2, como está lá no programinha. Então, se tem 11, tem que ser 11 menos 3, né? Que tem que dar 8, né? Então, tá até aqui, ó. Aí, ó, 8. E assim vai, ó. Seria isso aqui, ó. Entendeu? Dá pra fazer a efona sem usar a efinha. E uma poderia ajudar a outra, tá? Você poderia localizar um erro que você cometeu, tá certo? Então, tentem pensar nisso futuramente. Isso é muito importante, né? Para que você seja capaz de enfrentar desafios, né? Quando você estiver fazendo processo seletivo para a empresa, ou mesmo dentro da empresa, né? Você está trabalhando lá na tua empresa, você tem que ter ideias, você tem que ter estratégias, né? Para minimizar, certo, a possibilidade de você errar. Teve uns 2 ou 3 casos muito raros de aluno que colocou, né, que a iPhone já começava com 16, com 14. Gente, impossível, tá? Impossível. Quando eu vi, né, assim, por exemplo, se você somava, né, os valores de F, dava 16 ou dava 14. Eu não sei de onde o aluno tirou isso aqui, tá? Teria que ser, veja, não pode passar de 11, né? Eu até pensei em dar 0 para tudo, né? Mas eu resolvi pelo menos, assim, dessa vez deixar passar, tá certo? Mas erros graves, erros de, assim, de coerência, isso é um erro de
coerência. Não pode passar de 11, a matriz é 11 por 11, né? Como é que pode ter, né, FONA C16, né, na primeira entrada, ou 14, certo? Isso eu quase pensei assim, não vou dar zero para a questão toda, mas tudo bem, tá? Foram uns 2 ou 3 casos no máximo, mas esses alunos que estiverem assistindo esse vídeo, pensem bem, nunca você pode deixar de usar as estratégias para garantir a coerência da sua resposta. Certo? Muitas vezes eu dou certo na resposta, bastante ela estar coerente. Ela pode não... Aqui, por exemplo, na questão 4, às vezes, né? Assim, quando o valor não era correto, né? Não é que eu dava 0, né? Se ele estava próximo, eu ainda dava algum ponto, né? Entendeu? Então, assim, estava coerente, não estava certo, mas estava coerente. Então, ok. E vocês vão ver isso na vida profissional de vocês, tá? Muitas vezes você vai errar, mas o que você fez não está incoerente. Poderia ser, né? Com algumas pequenas mudanças, então não está absurdo. Então, muita gente vai, né, acabar dando um desconto, assim, justamente porque você não pecou por coerência. Pecar por coerência é uma coisa muito grave profissionalmente, tá certo? Então, para aqueles que não acessarem mais meus encontros, né, eu desejo, né, tudo de bom para vocês, tá? Um ótimo final de ano, né? Certo? E quem sabe a gente, né, se encontra de novo, né? Vamos ver como vai se desenvolver, né, nos próximos quadrimestres da UFBC. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais.